conhece pelo menos um dos deuses gregos, mas não podemos esquecer dos monstros. Além de serem criaturas super interessantes, eles são muito importantes para a mitologia grega. Por isso, hoje vamos conhecer algumas das criaturas mais interessantes e por muitas vezes esquecidas da mitologia grega. Na Grécia Antiga, os monstros não existiam apenas para assustar. Eles representavam forças da natureza, medos humanos, punições dos deuses e até reflexão sobre o comportamento das pessoas. Em muitos mitos, essas criaturas eram obstáculos que os heróis precisavam enfrentar, mas em outros casos, elas também serviam como símbolo de dor, perda e conflito interno. Sátiros. Os sátiros eram criaturas ligadas diretamente à natureza selvagem. Eles tinham um corpo humano, mas pernas de bode, cascos, orelhas pontiagudas e uma aparência sempre desleixada e instintiva. Viviam nas florestas e nas montanhas, acompanhando sempre Dionísio, o deus do vinho e da loucura. Os sátiros não eram exatamente malignos, mas eram dominados pelos desejos, pelo excesso e pela falta de controle. Estavam sempre bêbados, dançando, tocando flautas e perseguindo ninfas. Na mitologia grega, eles representam o lado mais primitivo do ser humano, aquele que ignora as regras, limites e até mesmo as consequências. As sereias. As sereias são um ótimo exemplo de como a mitologia grega era diferente do que imaginamos hoje. Ao contrário da imagem moderna de mulheres com cauda de peixe, as sereias gregas eram criaturas com corpos de ave e rosto de mulher. Elas viviam em ilhas rochosas e usavam seu canto para atrair marinheiros. Quem escutava aquela música hipnotizante era tomado por um desejo incontrolável de se aproximar, até acabar naufragando ou morrendo. As sereias não atacavam com força física, mas com a mente, simbolizando a tentação, o perigo do conhecimento proibido e a fragilidade diante do desejo. Elas aparecem de forma marcante na Odisseia, quando Ulisses precisa se amarrar ao mastro do navio para resistir ao canto mortal. Centauros. Os centauros eram criaturas metade de homem e metade cavalo. Eles representam um conflito profundo. Eram fortes, rápidos e extremamente impulsivos. A maioria vivia dominada pela violência, pela bebida e pela agressividade, sendo frequentemente retratados como perigoso e imprevisível. No entanto, existia uma exceção muito importante, Quiron. Diferente dos outros, ele era sábio, gentil, conhecedor da medicina e da educação. Quiron foi responsável por treinar grandes heróis, como Aquiles, Hércules e Jasão. Os centauros simbolizavam a luta entre a razão e o instinto, mostrando que o conhecimento e o autocontrole podem existir mesmo em meio à brutalidade. Ciclopes. Os ciclopes são um dos monstros mais famosos da mitologia grega, mas poucos conhecem a sua verdadeira origem. Eles eram gigantes com apenas um olho no meio da testa e uma força imensa. Alguns ciclopes eram criaturas selvagens e violentas, como Polifeno, que aparece na Odisseia, devorando homens sem piedade. Mas outros eram seres primordiais, filho de Gaia e Urano, que trabalhavam como ferreiros divinos. Foram eles que forjaram armas lendárias, como o raio de Zeus, o tridente de Poseidon e a capa da invisibilidade de Hades. Sem os ciclopes, os deuses do Olimpo talvez nunca tivessem vencido os titãs. Lâmia. Lâmia é uma das criaturas mais trágicas da mitologia grega. Antes de se tornar um monstro, ela era uma rainha mortal que se envolveu com Zeus. E como punição, Hera fez com que Lâmia perdesse todos os seus filhos e ainda a amaldiçoou, com uma dor eterna. Consumida pelo sofrimento e pela loucura, Lâmia se transformou em uma criatura e passou a devorar crianças. Em alguns mitos, ela não podia nem dormir, sendo obrigada a reviver a sua dor constantemente. Lâmia representa como a perda, o luto e o desespero podem transformar alguém completamente, até mesmo em algo monstruoso. Os hecatônquiros. Por fim, existem os hecatônquiros, que eram irmãos dos ciclopes, talvez os monstros mais impressionantes da mitologia grega. Eles eram gigantes colossais, com 100 braços, 100 pernas e 50 cabeças, filhos de Gaia e Urano. No início, foram presos dentro de Gaia por seu próprio pai, que temia sua força absurda. Mais tarde, Zeus os libertou para lutar contra os titãs. Durante a batalha, os hecatônquiros arremessavam centenas de pedras ao mesmo tempo, sendo defensivo para a vitória dos deuses olímpicos. Apesar da sua aparência amedrontadora, eles não eram maus, eram extremamente poderosos, fiéis, leais e bondosos.
Como vimos, os monstros da mitologia grega não existiam apenas para causar medo. Cada um deles carregava significados profundos sobre o comportamento humano, o sofrimento, o desejo, o caos e a ordem. Eles ajudam a explicar como os gregos antigos viam o mundo e a si mesmo, tornando essa mitologia tão rica e fascinante quanto é até os dias de hoje. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta o que achou, compartilhe o canal com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve, até a próxima!